Emoção. Essa foi a palavra mais utilizada para definir o sentimento de quem esteve na palestra sobre transtorno do espectro autista, no Centro Cultural Vera Schubert. O público recebeu a pediatra Leslie Sartori Iria, que compartilhou sua experiência como especialista no assunto e sua vivência com a filha, Isadora, diagnosticada com autismo há 4 anos. Eu tenho filhos que são gêmeos, o Theo e a Isadora, e com aproximadamente 1 ano e 4 meses a gente teve o diagnóstico da Isadora com um transtorno de espectro autista. Então, a partir de então, eu comecei por uma busca de conhecimento para ajudar minha própria filha. E isso, na época eu não tinha uma pretensão maior a respeito disso, era para minha filha mesmo, mas é como se fosse uma missão. Então hoje eu quero espalhar isso para mais gente, eu quero ajudar mais famílias e também aconteceu uma transformação na minha carreira. Então eu comecei a atender mais crianças dentro do transtorno espectro autista. Eu fiz uma pós-graduação em ABA, que é o tratamento do autismo, e hoje faço uma pós-graduação em psiquiatria infantil. A médica fez questão de ressaltar que, apesar da crença de que autismo é algo novo, na verdade, ele está mais presente na sociedade do que se imagina. Na realidade, o autismo é caracterizado por 2 sintomas principais, que é na socialização, nesse contato social, e o outro é interesses restritos e repetitivos. Então, aquela criança que prefere ficar isolada, aquela criança que não tem um bom contato ocular, aquela criança que não responde pelo nome. Uma das principais procuras no consultório dos pais é quando a criança não fala também, porque assim, falar, conversar é um ato social. A pediatra também esclareceu o que pode causar o autismo durante a gravidez. Então, até 97% da causa ainda a base é genética. Ou os outros 3% a gente coloca como os fatores ambientais. Não é só a gravidez tardia. Hoje a gente descobriu que o homem também sendo pai mais tarde também pode influenciar. Então, quanto o homem quanto a mulher, prematuridade também interfere, baixo peso ao nascimento, uso de algumas drogas não lícitas e também de um medicamento que se chama ácido valproico pode interferir e pode ser causador, ser um fator ambiental para o autismo. O evento foi promovido pela Liga Acadêmica de Psiquiatria e Saúde Mental, com apoio da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Umuarama. Foi aberto ao público e recebeu, inclusive, caravanas de municípios da região. A Tayana é professora de um CEMEI de Nova Olímpia. O mais difícil e delicado é lidar com os pais. Eu lembro que quando eu recebi a minha aluna, até chegar porque quando ela veio, ela não tinha um diagnóstico, tinha suspeita só, né? E eu lembro que quando foi para conversar com a mãe chorou muito, foi difícil o pai também aceitar. E quando aceitou, né, o diagnóstico dela, que levou para o especialista, o desenvolvimento dela foi outro. A palestra também atraiu pais de crianças diagnosticadas com transtorno do espectro autista. Meu filho, até então, quando eu não tinha o diagnóstico, até quando eu recebi o diagnóstico que eu não aceitava, ele era muito resistente, ele tinha muita barreira com ele mesmo. A partir do momento que eu fui explicando para ele, eu fui conversando com ele, nossa, ele melhorou muito o desempenho na escola, sabe, os amiguinhos, porque ele não tinha amigos, ele batia nos amigos. Eu passei uma fase com ele que eu não desejo para ninguém. A médica pediatra finalizou a nossa entrevista com uma orientação aos pais, pois na maioria dos casos, familiares não aceitam o diagnóstico do autista. A gente não está preparado mesmo, então vem uma fase de luto, isso é normal, isso é genuíno, mas quanto mais tempo a gente ficar nessa negação, pior é para a própria criança, até porque os estudos mostram que quanto antes a gente começar as intervenções, muito melhor o prognóstico.